Olá, seja bem-vindo ao panorama histórico da terceira semana do nosso plano de leitura bíblica cronológica. Então, eu trago aqui para você toda semana um panorama histórico, para que você tenha uma noção sobre o que estava acontecendo no mundo naquele período, naquele intervalo de tempo que ocupa a nossa semana de leitura dentro desse plano que nós estamos utilizando para ler a Bíblia. Se você ainda não sabe sobre esse plano, vou deixar todas as informações aqui e os links para você poder acessar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bem, nessa terceira semana nós estamos estudando sobre a vida do patriarca Abraão. Então, nós vamos ter aí datado na nossa linha do tempo, para quem está acompanhando o guia de estudos. Então, nós temos aí no ano 1922 a.C., marcado como o ano da saída de Abraão de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, a terra prometida, a terra da promessa que Deus traz para Abraão. Então, eu quero trazer para você aqui um panorama a respeito desse contexto, a respeito desse movimento de Abraão. O que estava acontecendo, quais eram os povos que estavam ali ocupando esse território nesse período. Na semana passada, quando nós falávamos de Jó, nós fizemos um passeio mais amplo. Então, fomos a diversas regiões do mundo para entender o que estava acontecendo, né? Os monumentos que estavam sendo edificados, as descobertas, entendemos um pouco sobre a Idade do Bronze. E agora, nessa semana, eu quero focar com você especificamente sobre esses povos que se organizaram aqui de uma maneira mais regionalizada, mais local, em relação ao espaço que Abraão vai percorrer dentro dessa sua peregrinação. Então, o primeiro lugar que nós vamos ver que Abraão vai passar, ele vai sair exatamente de Ur dos Caldeus. Onde é Ur dos Caldeus? O que estava acontecendo aí nesse espaço e nessa região? Bem, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês são dois momentos. O primeiro eu quero pensar com vocês acerca da Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? É aquela região mais ao norte do Oriente Médio, e ela está precisamente mais ali entre os rios Tigre e Eufrates. Toda aquela área ali, principalmente do Crescente Fértil, é onde está situada a Mesopotâmia. E aí nós temos o início de todo o povoamento da terra. Daí vai sair exatamente Abraão e muitos povos. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre esses povos mesopotâmios. Quando nós falamos de Mesopotâmia, estamos falando basicamente de uma região dentro do mapa. E é essa região aí entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa é uma região de bastante abundância e fertilidade, sobretudo por causa dessa hidrografia, né, bem volumosa, bem vasta, desses grandes rios aí banhando essa região. Então tínhamos aí uma fartura de muitas coisas. Vamos ver o contraste com a região um pouco mais ao sul, que vai ser exatamente a Palestina hoje, que vai ser exatamente essa área de Canaã, tá? Vamos chegar lá. Então aqui na Mesopotâmia, o que vai acontecer? Nós vimos lá desde o nosso primeiro panorama histórico, quando nós falamos sobre o povoamento da terra a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vimos que os filhos, né, de Jafé vão ocupar mais a região da Europa, Península Ibérica, Norte, essas áreas. E vamos ver também que 2 linhagens principais são as que a narrativa bíblica vai se debruçar, que é a linhagem de Sem, que são os semitas, e a linhagem de Cã, os camitas, certo? Então, o que nós encontramos aqui? Dentro dessa Mesopotâmia que nós agora estamos, nós vamos ter povos aqui que são também semitas, né? Então, povos semitas que vão dar origem aí a algumas civilizações aqui dentro da Mesopotâmia, tá? E os descendentes de Cã vão lá ocupar aquela região de Canaã, tá? Vamos chegar lá nos cananeus. Mas vamos nos debruçar agora sobre os mesopotâmios. Então, o que nós vamos entender a respeito dos mesopotâmios? Primeira coisa, estão aí nesse grupo da Mesopotâmia os sumérios, os asiânicos e os semitas. Sumérios, asiânicos e os semitas. Então, esses 3 grupos estão ali basicamente
formando toda essa civilização que ocupa ali a Mesopotâmia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando se fala em Mesopotâmia, a gente não está falando de um povo ou de uma cultura específica, mas na verdade é de um leque de povos e de um complexo cultural bastante vasto. Entre esses estão todos esses povos que citamos aqui, os sumérios, os asiânicos e os semitas. Então esses povos vão se somar depois. Os semitas a gente pode dividir aí entre acadianos, assírios e babilônicos. Então esses três grupos aí vão estar bem. Os acadianos são os mais antigos, assírios e babilônicos são outros semitas que nós vamos ver bastante ser retratado dentro da narrativa bíblica. Então eu quero pensar aqui com vocês a respeito desse panorama, tá? Então, primeiro ponto, temos esses povos, sumérios, temos acadianos, temos assírios, temos babilônicos, também vamos ter outro grupo dos amorreus e dos arameus, que vão estar aqui dentro desse grupo da Mesopotâmia e vai aí ocupar essa região. E depois, bem mais lá para frente, quando chegar a invasão persa, nós vamos ter também aí a inserção de povos indo-europeus aqui também nesse composto de povos que ocupam essa região da Mesopotâmia. Mas por hora temos este panorama. Então temos aqui esse cenário da Mesopotâmia. E esse lugar envolvia-se em muitas cidades importantes. E aí eu quero citar para vocês algumas cidades importantes da Mesopotâmia. Algumas delas, com certeza, você vai conhecer. A primeira delas é Eridu, que é, segundo o pensamento antigo mesopotâmio, era a cidade do começo, era a cidade da criação, era a cidade que estava ali onde estava o jardim. Então, dentro do pensamento antigo mesopotâmio, essa era a cidade do começo, Eridu. Depois de Eridu, nós vamos ter Uruk, é uma cidade também que nós já mencionamos aqui em outros panoramas, porque ela vai ser citada lá numa epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh é o rei de Uruk. Então é exatamente essa a cidade. E essa vai ser uma cidade importante porque ela vai desenvolver, por exemplo, a burocracia, a contabilidade, a escrita, vai estar aí sendo desenvolvida em Uruk. Temos também outra cidade importante que é Nínive. Nínive é uma cidade que vai ter, por exemplo, uma das maiores, a maior biblioteca da Mesopotâmia vai estar em Nínive, e ela vai também depois, mais para frente, lá com Senaqueribe, ele vai levar Nínive à capital da Assíria, né? Que antes era Assur, que é outra cidade importante da Mesopotâmia. Assur é a cidade que nomeia os assírios. Vem daí essa palavra Assur, do nome da cidade, é que os assírios vão ficar conhecidos. Essa também é uma cidade muito importante. Temos também a cidade da Acádia, que é o primeiro império regional. É uma cidade que mais recentemente foi descoberta aí mais informações, evidências a respeito dessa cidade, que há bastante tempo não se tinha aí nenhum dado a respeito, mas temos já agora informações contundentes a respeito de Acádia. Outra cidade importante que nós vamos ter aqui é Churupaq. Essa é a cidade mesopotâmia que vai ser responsável por desenvolver a cunha, que vai dar origem à escrita cuneiforme. Então, a escrita já havia sido desenvolvida, a linguagem, mas essa forma de cunha para o registro da linguagem é justamente em Churupaq que vai acontecer. Temos também a Babilônia, que é uma cidade obviamente importante, com seus monumentos, uma cidade também com um forte teor religioso, e uma cidade que estava sempre, em todo o período da história, em grande oposição com Assur. E nós vamos ver isso na história e narrativa bíblica bastante tempo. Essa disputa e essa hostilidade, essa oposição com Assur vai acontecer durante muito tempo. E eles vão também se alternar aí em períodos de hegemonia, né, digamos assim, nesse período da antiguidade. Teremos esse tempo aí. E não poderíamos deixar de citar a cidade que é do nosso
inteiro interesse aqui e de grande importância na Mesopotâmia, que é a cidade de Ur. Essa é uma cidade muito extensa, com muitos progressos e avanços. Vimos que essas cidades, elas ficavam ali naquela região entre grandes rios, e para conter a força desses rios, né, a impetuosidade desses rios, esses povos aqui construíam diques, construíam dutos para poder canalizar essa água e controlar a força dessa água, também para a navegação, também para a agricultura, a irrigação, tudo isso eles utilizavam essa vertente desses rios para fazer tudo isso. E aqui na cidade de Ur, é uma cidade que tem bastante desenvolvimento, uma cidade que é um centro comercial, mas também tem um forte apelo religioso. Aqui em Ur, eles adoravam a deusa Estar, né, que é a deusa da lua. Nós vemos aí uma forte ligação dessa divindade com essa cidade. Era uma cidade bastante desenvolvida para a época, e nós vamos ver que ela tem aí uma expectativa, né, populacional de 65 mil pessoas. Então era uma cidade realmente grande, e o seu território vai ocupar uma área bastante grande, chegando até Nínive. Então é dessa cidade que sai o patriarca Abraão. É desse meio, é desse lugar. Então, quando nós ouvimos a Bíblia dizer que Deus chama Abraão para deixar a sua cidade e ir a um lugar que o Senhor vai mostrar, ele tinha em mente que ele estava deixando para trás toda essa infraestrutura de uma cidade como a cidade de Ur. E aí eu quero falar para vocês também a respeito de uma outra organização que existia, que para além das cidades constituídas, que funcionavam basicamente como reinos, né, independentes, cada cidade tinha o seu próprio rei, a sua cultura, as suas leis, as suas normas, a sua própria forma de conduzir a vida. Também havia um outro estilo de vida, que era o estilo de vida nômade. E esses nômades ocupavam aí as regiões marginais entre uma cidade e outra. Então, eles eram ou pastores, né, que acompanhavam rebanhos, ou eram mesmo mercenários, eram pessoas assim. Mas era um grupo significativo que se organizava nesse tipo de estrutura, né, que eram como se fossem tribos, né, com líderes ali menores de clãs que faziam a ocupação desses espaços, né, intermediários. Então, quando Deus fala a Abraão para que ele saia da sua cidade, vá peregrinar em algum lugar, ele sabia que iria, por hora, se encontrar com outras cidades ou se encontrar com esse tipo de organização social também, desses povos nômades. Então, temos tudo isso aí disposto e colocado da perspectiva histórica quando nós lemos essa narrativa. E aí vamos pensar agora um pouco na perspectiva dos cananeus. Quem eram os cananeus, né? Quem eram esses povos? Como eles se formaram? Então, a Mesopotâmia vai estar mais ao norte, né, dessa área do Oriente Médio, e aí mais ao sul, também focado no litoral, nós vamos ter aí os cananeus. E esses povos, eles vão ser mencionados na Bíblia com uma perspectiva assim, bastante carregada de crítica. Nós vamos ver bastante críticas aos cananeus dentro das exortações bíblicas para o povo de Deus. E nós vamos ver que essas exortações, elas eram de natureza cultural e moral, né? Então, a restrição que era feita é para que Israel não permitisse que a cultura, que o modo de vida, que a lógica, o pensamento, os princípios que regiam esses povos dominassem também o povo de Deus, a quem Deus chamou para viver uma vida separada. E esse conflito de culturas, esse choque cultural, nós vamos ver também na própria vida e história de Abraão. Vamos nos debruçar bastante sobre esse tópico no nosso guia de estudos. Mas vamos entender um pouco isso. Entender que os cananeus não eram pessoas dissociadas ou apartadas de qualquer noção de sagrado. Pelo contrário, na verdade, todos esses povos antigos estão organizados com base
em perspectiva do que é sagrado. Só que essa perspectiva, por hora, está equivocada. E às vezes não. E aí nós vamos ver, por exemplo, algumas similaridades entre questões culturais que existem para os cananeus, para os mesopotâmios, e vai também influenciar a vida dos homens que são ali da linhagem do povo de Deus. Então, entender a cultura desses povos, entender o pensamento que guiava, norteava a lógica de vida deles, vai nos ajudar a compreender melhor essa conexão ou essa interseção entre o povo de Deus e os povos que habitavam a terra. Então, e essa dinâmica de choque cultural é a mesma dinâmica que a igreja hoje precisa enfrentar. Né, de entender que nós temos princípios que são princípios divinos e agora nós precisamos viver num mundo em que existem normas culturalmente estabelecidas que entram em oposição, em choque com esses princípios que são bíblicos e divinos. Então, esse mesmo conflito que nós vivemos hoje, também o povo de Deus daquela época, também Abraão, o patriarca primeiro chamado para esse povo, viveu esse tipo de dificuldade. Então, algumas vezes, a noção que os cananeus, que os mesopotâmios, que os povos antigos tinham a respeito do que é sagrado estava correta. Tanto que, em alguns textos antigos, nós vamos notar muitas similaridades entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que esses homens diziam, e aquilo que fazia parte do pensamento desses povos. Vamos ver, por exemplo, como já citamos aqui na epopeia de Gilgamesh, nós vamos ver uma história que tem a ver com uma grande inundação, que tem a ver com uma busca por uma imortalidade perdida. Então, todas essas ideias e essas estruturas estão associadas à narrativa real bíblica. Vamos ter também vários outros textos acadianos, hititas, que citam uma história muito parecida com a história de Jó, por exemplo. Alguém que era abastado, vivia em fartura e de repente, por causa de uma intervenção dos deuses, então ele perde tudo e sofre uma grande provação e então o seu estado é recomposto no final. Então, esse tipo de relato também está presente em outros tipos de literatura antiga. Textos hititas, textos acadianos, nós vamos encontrar histórias assim. E olhar para isso nos dá a clareza a respeito dessa mistura que estava havendo aqui. Haviam informações que esses povos antigos detinham que eram corretas e haviam informações que estavam equivocadas. Na própria história de Jó nós vamos encontrar isso, certo? Veja, Jó não era israelita, Jó era de outra linhagem, Jó tinha uma outra origem, digamos assim, e mesmo assim ele tinha uma revelação muito clara de Deus. E isso mostra que havia sim conhecimento de Deus para além do povo de Deus. Se você observar, a gente vai ver aí Ornã, por exemplo, que era um jebuseu que era aliado de Davi. Ele era um jebuseu cananeu. E aí era aliado de Davi. Então é apresentado na palavra como alguém que está numa posição correta. Outro nome bastante conhecido que também representa isso é o Melquisedeque. Ele é um rei cananeu que também é sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja, nós percebemos aqui que Deus intervém na história. E não é só um povo restrito, na verdade a revelação de Deus ela é dada e a intenção de Deus é se revelar para todos os homens. E isso está acontecendo em todos os momentos da história, se nós prestarmos atenção, nas entrelinhas e nos detalhes. Então, para nós fecharmos aqui o nosso panorama desta semana, eu quero te lembrar então desses dois grupos. Dos grupos dos mesopotâmios, que é de onde vai sair Abraão, ali de Ur, dentro dos sumérios, e lá temos os sumérios, temos os asiânicos e temos os semitas, dentro desse grupo aqui da Mesopotâmia. Agora, aqui embaixo, e dentro desses semitas, nós vamos ter aí, não esqueça, os acadianos, os assírios e os babilônicos. Aqui, na Mesopotâmia, aqui embaixo, em Canaã, temos os povos cananeus, para onde Abraão vai peregrinar e vai trilhar. Então, aqui entre os povos cananeus, nós vamos ter os jebuseus, os gigazeus, nós vamos ter aqui os fenícios,
né? Vamos estar aqui também desse grupo. Temos cidades aí famosas dentro dos fenícios, né? A cidade de Tiro, a cidade de Sidom, são cidades que estão muitas vezes mencionadas também nas escrituras. Então, são povos cananeus. Depois, um pouco mais para frente, tempo mais adiante de Abraão, nós vamos ter aqui também, entre os cananeus, nessa área mais ao sul, nós vamos ter os amonitas, os moabitas, que são descendentes de Ló, os edomitas, que são descendentes de Esaú. Então, todos eles vão estar aqui formando esse complexo de povos cananeus, a quem que esses povos que vão estar em constante interação com o povo de Deus e agora estão, na nossa terceira semana, estão em interação com Abraão. Também vamos ver Abraão ir ao Egito, e aí eu quero te falar uma coisa interessante. Quando Abraão vai ao Egito, o Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele quando reconta essa história, ele diz que Abraão que ensinou aos egípcios a astronomia, Abraão que ensinou aos egípcios aí, várias informações, matemática. Então todas aquelas ciências tinham a ver com muita coisa e muita influência do que Abraão ensinou para eles. A gente vai ver isso lá no História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Também, outro episódio que eu quero tocar aqui rapidamente para a gente poder concluir é com relação à lei que definia, lei cultural e também jurídica, que definia o andamento de uma família em relação a quadros de esterilidade. É um assunto que nós vamos também estudar e ver, nos debruçar essa semana, olhando para a história de Abraão. Então, nós vamos entender e vamos ver na narrativa bíblica, muitas vezes, essas situações se desenrolando, como no caso de Ana e Penina, né? E aqui no caso de Sara e Agar. Então, havia um consenso cultural estabelecido que quando uma mulher era estéril, ela poderia convocar uma segunda esposa para dentro desse casamento e poder, por meio dessa segunda esposa, ter filhos que fossem seus descendentes legítimos. E isso estava previsto, inclusive, num código legal, ou seja, numa norma jurídica da época, chamada Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis que foi estabelecido por um rei babilônico chamado Hammurabi. E dentro dessa lei tem uma seção inteira só para tratar desse assunto. E lá tem dizendo como que deveriam ser tratados os filhos que nascessem dessa relação de segunda esposa. Lá tinha dizendo como que as brigas e possíveis desavenças entre as esposas seriam administradas. Então tem toda uma normatização acerca dessa situação e dessa circunstância. E aí nós vamos ver, além do Código de Hammurabi, alguma carta egípcia falando sobre isso. Vamos ver também um outro código de leis, que é o Rita, e é o código, a lei de Nuzi. Lá também existe menção a essa prática e define e determina situações e desdobramentos para gerenciar essa dinâmica familiar, que nós vamos ver que vai gerar problema para Abraão. Então, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa concepção, essa ideia que Sara tem, ela não é uma ideia que parte do nada, é uma ideia que parte do contexto cultural em que eles estavam inseridos. É uma ideia que, inclusive, é legitimada legalmente. Existe uma lei que define isso naquele período. Então, nós vamos ver isso acontecer, então, com essa família. E Agar, que é uma serva, né, egípcia, e aí a gente pode colocar aqui um parêntese que possivelmente ela tenha sido comprada ou tenha sido recebida, né, de presente lá do faraó, lá do rei egípcio, enquanto naquele período em que Abraão esteve no Egito. A gente vê isso. Então ela provavelmente foi adicionada à família nesse momento. E assim, é interessante também a gente ressaltar aqui essa ideia do servo, né? Esse servo, a gente às vezes lê com aquela percepção de que se tratava de um escravo puramente, mas não é bem isso. Se a gente observar, por exemplo, o Eliezer, que ele fala, o Damasceno,
que é uma possibilidade de herdeiro, né, para Abraão, ele era como se fosse um grande gestor das coisas, né, das propriedades e da casa ali da tribo, do clã de Abraão. E Agar era alguém assim, como se fosse uma companhia, né, pessoal da Sara. É possível, pode até ser que ela tenha sido, né, legada pelo faraó enquanto estava lá no Egito para acompanhar Agar. Então, para terminarmos, eu quero dizer que é muito rico, muito plural essa perspectiva de entender como funcionava esse mundo antigo, e isso vai trazer clareza muito maior para a sua leitura bíblica, para você entender as coisas que estão ali não tão evidentes para nós aqui do século 21, ali naquele texto tão antigo. Tá bom? Então, eu espero você na próxima semana para o nosso panorama da semana 4. Deus abençoe você.